Está recebendo aqui no estúdio o advogado Hilbert Santos Ferreira. Ele é especialista em direito público, vai conversar com a gente aqui no programa a partir de agora, direito público, eleitoral e penal em crimes contra a ordem econômica e tributária. E a gente vai conversar com o Hilbert, claro, Hilbert, há 2 dias das eleições, e a gente tem visto, apesar de todo o trabalho que a polícia tem feito, de toda a orientação que existiu, mas a gente viu a temperatura subindo um pouco nesses últimos 2 dias no Brasil inteiro, mas aqui no Piauí também nós já tivemos assim várias denúncias que tornam o processo eleitoral mais difícil nessa reta final. E nós temos muitas regras da Justiça Eleitoral, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E aí eu queria que você ajudasse então a gente a entender quais são as principais vedações no dia da eleição. Vamos começar então com a véspera da eleição, né? A famosa distribuição de dinheiro para a compra de voto. E parece que esse ano a Polícia Federal está mais atenta, né? Bom dia. Bom dia, Cíntia. É um prazer estar aqui com você, conversando com os eleitores, ou melhor, com os telespectadores, que também são eleitores, eleitores de alguém, né? Exatamente, os telespectadores da TV Jornal Meio. E a gente está aqui para bater um papo e esclarecer alguns pontos. Realmente, a gente já espera que nessa reta final, aí nas últimas 48, 24 horas antes do pleito, o clima realmente esquente um pouco, porque, infelizmente, nós ainda temos muitos candidatos que eles buscam ganhar de qualquer forma, né? Eles querem um resultado positivo e aí acabam cometendo um dos piores ilícitos eleitorais, que é a compra de voto, né? A captação ilícita de sufrágio, popularmente chamada compra de voto, que tem várias repercussões, tanto na esfera penal, criminal, quanto na esfera civil eleitoral. Na esfera penal, nós temos o que aconteceu ontem com um candidato aqui em Teresina, que a Polícia Federal foi lá, já estava atento. Nessa eleição, a gente observa que o sistema de acompanhamento de denúncias da Polícia Federal está muito eficiente, tá? Eles estão conseguindo receber uma denúncia e fazer a averiguação poucos minutos após o recebimento da denúncia. E aí tivemos aí a prisão ontem de um candidato aqui de Teresina com uma certa quantidade de recursos. 500 mil reais, né? Só para contextualizar, a Polícia Federal fez uma operação ontem, conduziu 10 acusados durante um evento político, e esse evento político era do candidato Érico da Luta, do Avante. Aconteceu essa apreensão na Associação dos Praças do Estado do Piauí, que fica na Avenida São Raimundo, no bairro Cristo Rei, na zona sul de Teresina. E o dinheiro apreendido, grande parte desse dinheiro era de notas de R$100. Pois não, Hilbert. É importante destacar, Cíntia, que os eleitores, eles também cometem um crime eleitoral de receber, né? Passível de prisão por solicitar ou receber alguma vantagem, pode ser financeira, pode ser até uma promessa. Se ele receber uma promessa e confirmar, o eleitor também está, uma promessa de emprego, uma promessa de um benefício futuro, ele está cometendo um ilícito eleitoral passível de prisão e passível de processo futuro. Então não é só dinheiro, né? Não. Deixando muito claro. Não, deixando muito claro. Normalmente acontece a chamada boca de urna e assim, em 95% ou mais dos casos é dinheiro, né? A gente vê muito a imprensa divulgando isso. Mas não é só o dinheiro, né? Uma promessa de emprego, como eu falei, uma promessa de um fechamento, de um contrato com a prefeitura, qualquer tipo de promessa que venha fazer com que o eleitor tome a decisão de votar em candidato A, B ou C. Então,
o eleitor também é penalizado. Nas ações eleitorais que a gente acompanha, a gente sempre pede que o Ministério Público intime os eleitores que estão ali envolvidos, até para que possamos ter aquilo como um fortalecimento probatório, né? Então, os eleitores precisam, nessa reta final, ficar muito conscientes dos deveres e dos direitos que nós temos como eleitores. Então, nós temos o direito de votar, nós temos o direito de denunciar, mas também nós temos o dever de não nos corromper, né, com o recebimento de alguma promessa ou de algum benefício imediato. Olha, foi muito importante você dizer isso, porque a gente foca muito só no corrupto, né? Isso. No corruptor, melhor dizendo. Corruptor. Mas tem aquele que também recebeu, que Exato. Se deixou corromper. E eu já vi casos, inclusive aqui na Justiça Eleitoral, e que isso foi muito tratado pelos juízes durante uma sessão, onde havia na mesma ação as duas situações, as duas denúncias, tanto do político que tinha tentado comprar o voto, era com o pagamento, inclusive, de contas de energia, alguma coisa assim. Era pouco, mas para a Justiça Eleitoral, não importa. Dependendo da situação, né, não tem muito isso, não. Não tem esse negócio de menor potencial, não. Não, realmente o valor não importa. O benefício. Pode ser um voto, né? Pode ser um voto. O benefício que o eleitor pede ou que o candidato oferece, não importa o valor monetário, o valor econômico, né? Sendo um benefício, pode ser qualquer coisa. Então, já está configurado ali o crime eleitoral. Para o candidato, ele corre um risco maior, porque além da prisão, né, ele corre o risco de ter o seu registro de candidatura ou o diploma de eleito cassado, né? Então, ele pode ter aí o pior dos prejuízos para um candidato nesse período, segundo o pensamento de alguns, que é a possibilidade de ganhar e não levar, se ganhar, né? Entendi. Agora vamos partir para uma orientação mesmo para o eleitor. Há muitas dúvidas ainda, porque a gente tem as eleições, tivemos as eleições, que são aquelas eleições gerais, onde você tem o voto em trânsito, por exemplo. Nessa você não tem. E é exatamente uma eleição onde talvez haja mais, eu não sei se isso vai se confirmar ou não, um maior número de eleitores faltosos, porque você não pode votar em trânsito e nem todo mundo consegue viajar. Muita gente que vive em Teresina vota no interior do estado. E esse ano, inclusive, eu também queria que você comentasse sobre isso. Vai ser a primeira vez que é legal o transporte de eleitores. Como é que vai funcionar isso? Transporte gratuito dentro das cidades. Sim, veja bem. Está se criando uma pequena dúvida a respeito desse tema. Uhum. Qual é o transporte gratuito de eleitores que é permitido? Sim. A Justiça Eleitoral, normalmente, ela faz uma requisição para órgãos públicos, né, solicitando a doação, o empréstimo de veículos para serem usados no dia da eleição. Então, esses veículos, com ou sem motorista, que a Justiça Eleitoral recebe para utilização naquele dia, ela cadastra a maioria para o transporte de eleitores. O que não pode acontecer em hipótese nenhuma é os candidatos, melhor dizendo, oferecerem transporte para seus eleitores. Isso não pode acontecer. Então, os veículos oficiais disponibilizados pelo TRE vão estar identificados e aquele transporte é legal. Então, agora, aquela carona que uma pessoa passa, vai para onde? Vai ali, eu vou votar ali. Não, isso é ilegal. Vou mandar pegar eleitores em outra cidade? Totalmente, pode, né? Não, totalmente ilegal. Assim como é uma prática muito comum
em algumas cidades menores, que se faça uma concentração de eleitores num local e ali os eleitores passam o dia, almoçam, merendam, jantam. Então, isso também o TRE determinou como totalmente ilegal o fornecimento de alimentação para eleitores por parte dos candidatos no dia da eleição. Então, os candidatos não podem oferecer transporte de eleitores e muito menos alimentação. Foi bom você falar isso porque tem uma confusão a respeito dessa nova regra. É a primeira vez que vai ser permitido o transporte, mas que transporte? Você explicou. Inclusive, não pode no dia da eleição também. E não pode também o alimento. Isso. Que é outra coisa que eu vejo as pessoas achando que vai acontecer. Tem muito eleitor acreditando que vai lá para a rodoviária, aquele ponto de parada lá na saída, e que lá vai poder pegar o tal transporte gratuito que vai para o seu município. Isso não pode acontecer. Não pode. O transporte gratuito disponibilizado pelo TRE em alguns municípios, ele vai estar identificado oficialmente, né? E normalmente o que acontece é o transporte dentro do município. Nas cidades maiores, como Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, que os eleitores têm que se deslocar numa distância considerável para ir votar, então o TRE vai disponibilizar transporte nessas zonas, né? Mas não o transporte intermunicipal, né? Esse transporte intermunicipal não. Inclusive, eu estou vendo aqui a informação de que esse transporte que é legal, por exemplo, o transporte gratuito, 11 capitais já anunciaram que no domingo os eleitores não pagarão para circular nos ônibus nem no metrô. 11 capitais. Eu procurei Teresina, não aparece aqui. Olha, São Paulo, por exemplo, lá o ônibus vai ser gratuito no domingo. Na verdade já é, né? Já tem a tarifa zero no domingo. Exatamente. Belo Horizonte também vai ter, Goiânia, Cuiabá, Maceió, Fortaleza. A prefeitura atendeu a regulamentação de uma lei estadual estabelecendo gratuidade no transportes metroviário e rodoviário intermunicipal em dias de eleição. São Luís, Natal, Roraima, Porto Velho, Manaus e Belém já anunciaram transporte gratuito. Aqui, até o momento, não foi anunciado. Não tivemos esse anúncio ainda. Seria a prefeitura, né? Seria a prefeitura, porque o transporte público que o município já oferece normalmente para os cidadãos, ele abrange todo aquele município. Se no dia da eleição o prefeito, atendendo uma solicitação do TRE, disponibilizar aquele transporte público gratuitamente, aqui isso não tem problema nenhum, mas é necessário ser autorizado, né, pelo gestor do município. Muito bem, isso é importante. A gente espera, inclusive, que até o final do dia seja anunciado esse transporte gratuito no dia da eleição. Ajudaria muito o eleitor, seria muito importante. Bom, a gente já falou que não pode ter o voto em trânsito, né, para vereador e prefeito também. Não pode também fazer a propaganda eleitoral, não pode usar o celular na cabine de votação. Nós já tivemos no passado, inclusive, um candidato que não computou o seu voto porque ele filmou o próprio voto. Exatamente. Isso sendo comprovado, o voto dele é imediatamente cancelado, né, nulo. Então, isso realmente não pode acontecer. Mas um fato interessante, Cíntia, sobre essa captação de sufrágio, a propaganda e tudo que vai acontecer no dia da eleição, nós tivemos no Piauí todo muitas pesquisas eleitorais registradas, né? E eu tive conversando com um colega ontem, inclusive um amigo jornalista, que me perguntou: doutor, no dia da eleição, a gente pode publicizar no nosso veículo de comunicação uma pesquisa?
que já foi registrada, já está registrada? Eu respondi para ele, não, infelizmente, no dia da eleição, esse é também um fator importante, nenhum veículo de comunicação está autorizado a fazer comentário ou publicizar nenhum resultado de qualquer pesquisa eleitoral que tenha sido feita, mesmo que ela tenha sido registrada, esteja totalmente legal. O TSE, melhor dizendo, libera a partir das 17 horas. Só que a partir das 17 horas... De urna, né? A pesquisa da boca de urna. Isso, a partir das 17 horas já temos aí aquela pesquisa praticamente oficial, que é a boca de urna, né? Que a imprensa já está toda nos colégios eleitorais ali, dando o resultado de acordo com os boletins de cada urna. Então, isso é interessante a gente observar para essas eleições. Até qual é o dia que pode divulgar a pesquisa? A pesquisa pode ser divulgada até hoje. Até hoje é o último dia. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos divulgar os resultados da pesquisa Datamax aqui em Teresina. Então, segura aí. Estava esperando exatamente para perguntar aqui para o Ielber se eu podia ou não podia replicar, porque está na nossa newsletter, mas eu posso replicar. Então, já vamos trazer os dados dessa pesquisa aqui de Teresina. E como tem eleitor que gosta de saber do resultado da pesquisa, muita gente que ainda está indeciso ou indecisa e quer saber qual candidato está na frente, qual que não está, e isso, por vezes, ajuda, inclusive, a definir o voto. A gente teve, Elbert, na eleição anterior, aquele episódio lamentável lá em São Paulo, da Carla Zambelli, deputada federal, que saiu com uma arma em punho no centro de São Paulo, correndo atrás de um homem negro, inclusive, e numa coisa assim horrorosa, algo que, inclusive, pode resultar na cassação dela ainda, né? Sim. Te pergunto o seguinte, em relação ao uso de armas, o que existe hoje na legislação eleitoral? Qual é a atualização acerca disso? Olha, a partir de 2023, de janeiro de 2023, a nossa legislação geral relacionada a armas de fogo vem realmente sofrendo uma adequação que eu considero necessária, a restrição. Assim, eu considero particularmente que armas de fogo precisam ser usadas pela polícia, né? Durante o trabalho. Então, atualmente nós temos essa proibição legal do uso na rua, do transporte da pessoa, principalmente o candidato andar armado. Isso não é uma situação legal, é totalmente combatido, com a exceção se ele for militar, aí ele tem a prerrogativa do porte e do uso da arma de fogo, mas essa é a única exceção. Todos os demais candidatos estão determinantemente proibidos de andarem armados com armas de fogo, já normalmente na rua, principalmente no período eleitoral. Inclusive, nós temos até uma regulamentação do TSE, a própria polícia, tanto militar quanto civil, a partir de amanhã, ela fica proibida de chegar a menos de 100 metros dos locais de votação. Então, isso foi colocado para que o eleitor se sentisse tranquilo. A polícia vai estar ali nos arredores, né, fazendo a segurança da rua, mas dentro do colégio eleitoral, do local de votação, não. Ali não podemos ter a presença de policiais armados, com exceção se for requisitado por algum presidente de sessão ou pelo juiz eleitoral para conter algum tumulto, algo que fora da normalidade que venha acontecer. Muito bem, no mais a gente espera que realmente as coisas ocorram com tranquilidade, porque todo esse tipo de situação, a truculência, essas ações que acontecem de tentativa de compra de voto, tudo isso acaba
desequilibrando o pleito. Não é esse o objetivo, né? Sim. Agora há pouco, vou abrir para você comentar, mas você falou que não precisa ser dinheiro. Olha só o que aconteceu lá no Ceará. A Polícia Federal prendeu 4 pessoas num esquema de troca de exames médicos por votos na cidade de Juazeiro do Norte. A ação resultou na prisão de 4 pessoas. Fica lá na região do Cariri, foi ontem, e esse trabalho contou inclusive com o apoio da Polícia Militar. E como é que a polícia chegou até esse caso, a federal? Foram denúncias através daquele aplicativo Pardal. Os suspeitos foram detidos e, após prestarem depoimentos, foram liberados mediante o pagamento de fiança. Mas o processo continua, o processo vai continuar. Você teve a fiança lá, mas você não vai se livrar disso, não. É exatamente o que você estava falando, não é dinheiro. Lá foi exame médico, gente. Infelizmente, isso ainda acontece, principalmente nas áreas mais periféricas, com pessoas mais carentes. Muitos candidatos ou líderes se aproveitam da situação de carência das pessoas e supostamente dizem para elas que elas estão tendo um benefício, que é a realização de exames, consultas médicas, que já é um direito garantido pelo SUS, mas os candidatos ali facilitam, tentam agilizar para obter benefício. Então isso é, infelizmente, ainda um fator imensamente triste da nossa democracia. Muito bem, é isso. E Albert, muito obrigada aqui por nos ajudar a entender, a compreender melhor esses dias que ainda estão faltando para as eleições, o que pode, o que não pode fazer. É importante que as pessoas possam votar, depositar o seu voto, enfim, participar da vida da cidade. Sim. Afinal de contas, é a eleição, é aquela eleição para a escolha daqueles governantes e do parlamento que mais tem a ver com a gente. Isso, que decide a vida da cidade, as coisas do nosso dia a dia, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. São aqueles representantes que estão, a gente costuma falar, que estão mais próximo, que estão tendo aquele contato mais próximo com os eleitores, com o povo de maneira geral. São os nossos vereadores, o prefeito da nossa cidade, são aqueles representantes que estão mais próximos. E para finalizar, Cíntia, eu queria deixar um recado importante, fazer uma observação importante para os candidatos, né? Todos os candidatos têm até amanhã, até às 22 horas, para fazer a sua campanha, distribuir material de campanha, para fazer sua passeata com ou sem carro de som. Então isso tudo, toda a campanha é permitida até amanhã às 22 horas. No dia da eleição, toda ação de campanha que se caracterizar campanha eleitoral está terminantemente proibida, para deixar o eleitor livre, para que ele tenha a sua consciência de escolher o seu melhor representante. Muito bem, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Um bom dia para você. Bom dia. E boa eleição.